Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, hoje eu vou trazer para vocês uma passagem, rapaz, horripilante, terrível. Está dentro da tua Bíblia e você nunca parou para analisar da forma que eu vou te apresentar ela aqui hoje. A passagem fica em Juízes, capítulo 11, do 30 em diante. E eu vou trazer para vocês aqui. Ali é um contexto de guerra. Há um contexto em que o povo de Israel, uma narrativa mostrando que um povo estava guerreando contra o outro. E olha o que acontece quando Jefté faz um voto ao Senhor. Presta bem atenção. E o grande problema aqui não é a questão do voto. Eu vou trazer uma outra perspectiva para você em questão a esse texto que eu nunca ouvi alguém trazendo. Eu, pelo menos, eu nunca vi. Pode até ser que alguém trouxe essa perspectiva, beleza. Não estou falando que nunca ninguém fez. Eu falei que eu nunca vi, nunca escutei ninguém falando isso que eu vou trazer hoje. Presta bem atenção. E antes de mais nada, você que não é inscrito, não quebra o dedo. Se inscreva no canal, né? Quando terminar o vídeo, se você gostando ou não, dê o like ou dislike. Pelo menos assim, mostra para o YouTube o que você está achando do vídeo, ok? Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Se você entendeu a mensagem aqui que a gente traz para você falar qualquer coisa desse canal, primeiro você precisa conhecer ele desde o início. Você precisa acompanhar para você fazer um pré-julgamento. Então, antes de atirar a primeira pedra, conheça o canal. Conheça a pessoa que está ali falando. Interaja. Entra nos grupos de WhatsApp que ele participa, nas lives de debate. Conheça a pessoa antes de fazer o seu julgamento. Não é a tua Bíblia que diz, não julgueis para que não sejais julgado, mas não é o que eu vejo aqui nos comentários. Ok? Beleza? E crente xingando até palavrão, viu? Coisa que eu não sou crente, não faço. Ok? Então vamos lá para essa passagem bíblica sagrada. Olha, e Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Que se o Senhor der a vitória para eles contra os filhos de Amon, os amonitas, aí aquela pessoa, o que sair da porta da casa dele, ele vai dar ao Senhor. Vamos entender aqui. Se ele faz uma promessa aqui, que ele vai dar ao Senhor, então isso já demonstra que era um costume acontecer. Presta bem atenção. Se ele faz uma promessa, então isso era rotineiro. Era normal acontecer. Vamos ver o que acontecia lá? E vamos ver o grande problema de tudo isso, que não é nem o voto de Jefté. Vamos ver qual que é o problema? Voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Presta bem atenção. Olha o problema. Então, era a prática de holocausto, fazer-se voto e oferecer aquilo que prometeu. Beleza? Então era rotineiro. Beleza? Vamos ver o que é rotineiro? Presta atenção. Assim, Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles. E o Senhor, presta bem atenção aqui, e o Senhor os deu na sua mão. Agora eu vou fazer uma pausa aqui para você entender. Ele faz um voto que se o Senhor desse a guerra, a vitória para ele, ele ofereceria a primeira coisa que saísse da sua porta ao encontro dele. Beleza. Deus não sabia o que sairia da sua porta? É a primeira perguntinha. Deus sabia ou não, crente?
Vocês não dizem que Deus é onisciente? Deus sabia ou não sabia o que sairia da porta? Porque quem deu a vitória para Jefté? A última frase aqui. E o Senhor os deu na sua mão. Então, como diz os crentes, isso aqui é vontade permissiva de Deus. Quer ver? Vamos para o próximo. E os feriu com grande mortandade desde Aroer, ou Arroer, até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro. Quem que saiu da porta da sua casa e foi ao encontro de Jefté? Deus não sabia que a filha sairia ao encontro dele? E mesmo assim, o Senhor deu a vitória? Vou voltar. E o Senhor os deu na sua mão. Quem que deu? Quem deu? Quer escutar? Posso ouvir um glória? Posso ouvir um amém? Quem deu? E o Senhor. Então o Senhor compactuou com o voto de Jefté. O Senhor se agradou com o quê? O holocausto de um ser humano, de um ente querido. Agora, vamos fazer uma pausa aqui. Você faria um voto louco desse, sem saber quem sairia da porta da sua casa? Uma filha querida? Sua esposa? Seu filhinho pequenininho? Você faria um voto a um Deus desse? Ele já sabendo que quem sairia era a filha de Jefté? Olha só, eu não estou olhando na perspectiva do ser humano. Eu estou olhando na perspectiva de Deus. Deus sabia quem sairia. Não é assim que vocês pregam? Que Deus é onisciente, onipresente, onipotente? Então, na visão de Deus, o voto que ele fez com que Deus deu a vitória para ele. E ele teria que cumprir essa promessa. Olha para você, grandes problemas, hein? Então, quem que saiu da sua porta? Sua filha. Ela saiu com adufes, com danças. E era ela só. A única. Não tinha outro filho nem filha. Cadê o amor de Deus aqui? Cadê a benevolência de Deus aqui? Sabendo que ele tinha só um filho, aceitou o voto, deu a vitória, e o texto fala que Deus deu a vitória. Então Deus se compraz do sacrifício humano segundo esse texto. E o texto demonstra que era costume sacrifícios humanos. Porque para um cara prometer aquilo que sair da porta da minha casa, poderia ser esposa, a filha. O que sai de dentro de uma casa? O que sai de dentro de uma casa, da porta da sua casa? Responde essa crente. Sem manobra. O que sai da porta da sua casa? É animal? Hipopótamo? Girafa? Jacaré? Eu fico abismado como um crente lê um texto grotesco desse e não consegue enxergar. E o que saiu da porta da sua casa? Sua filha, a única. Deus, sendo todo poderoso, ele deveria ter falado com Jefté: não faças uma promessa louca dessas, porque eu sei quem vai sair da porta da sua casa, e você vai chorar por isso. Não seja louco, não faça uma promessa de louco. E para mim, o mais louco, segundo o texto, pegando isso como verdade, porque vocês, crentes, pegam o texto como verdade. Deus é mais louco que Jefté, por aceitar o voto, por permitir a vitória. Ele deveria que Israel perdesse, para que Jefté não fizesse o sacrifício humano da sua filha. Isso seria amor.
E aí, a hora que Jefité perdesse a batalha e chorasse e falasse assim, Senhor, por que não me deste a vitória? Aí Deus falaria para ele assim, porque você fizeste uma promessa de louco. E isto, como eu sou muito bom, eu não aceitarei. Mas não foi isso que aconteceu no segundo texto. O texto, ele diz bem claro que o Senhor deu a vitória a Jefité para que se cumprisse o voto. Ok? Então, olha a quantidade de absurdos que eu apresentei para você aqui. Continuando o texto. E aconteceu que quando a viu, rasgou suas vestes e disse, filha minha, muito me abatestes e és dentre os que me turbam. Porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse, Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Que adianta ganhar uma guerra e perder um ente querido? Promessa de louco. E o pior para mim não é o voto, não é Jefté. E o pior para mim é Deus, segundo o texto, dar a vitória e não repreender Jefté. Para mim, pior é o Deus. Sabendo quem sairia, ainda compactuou com o voto. Disse mais a seu pai, faze-me isto, deixe-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, e eu as minhas companheiras. E disse ele, vai, deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, chorou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Então você consegue observar o absurdo desse texto? O absurdo de um voto. Para piorar, é um Deus que se compraz com sacrifícios humanos, aprova o voto, dando a vitória para Jefté. Vocês conseguem observar esse tipo de coisa? Esse é um Deus amoroso, que aceita sacrifício humano? Esse é um Deus benevolente? Esse é um Deus que é justiça, como vocês pregam? Esse é um Deus que não corrigiu o servo dele, falando assim, não faça promessas loucas, porque você não sabe todas as coisas. Eu sei. Não preciso de sacrifícios. Daí você vai uma outra passagem, em outro texto da Bíblia, que fala assim, que sacrifícios eu não quero. Eu quero é coração quebrantado. A Bíblia e as suas contradições. Ok? Cadê o coração quebrantado de Jefté? Cadê o poder, a onisciência e o coração quebrantado de Deus pela morte da filha de Jefté? Se Deus ama a todos, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Se Deus é tão amor, por que ele não se compadeceu do voto idiota de Jefté e não o repreendeu? Então, é mais para você analisar de como que este livro, ele é uma loucura dizer que Deus é bondoso, que Deus, ele é amoroso. E esse texto deixou bem claro que era costume-se fazer sacrifícios humanos. O texto é claro, mas quem faz? Manobras. Para quê? Para defender fé, crença e achismo. Aí onde que eu falo que os maiores hereges são aqueles que fazem uso da fé, da crença e do achismo quando o texto está claro e nítido em sua interpretação. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. Até o próximo vídeo.